Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 9, de 35 até 38, e depois o versículo 1 do capítulo 10. Amém? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos pela atuação da palavra. Venha, Senhor, falar conosco, ó Pai. Venha, ó Deus, ministrar em cada coração. Nós nos abrimos a Ti, ó Pai, a palavra do Senhor, para que possamos nos alinhar contigo ainda mais. Em nome de Jesus, todo espírito contrário, toda fortaleza mental, nós quebramos agora e repreendemos em nome de Jesus. Eu declaro que todos estão com a mente pura, receptiva para receber o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmão, se eu fosse dar um título, né, e a gente acaba dando, eu daria o seguinte título dessa mensagem: Jesus vê você e a multidão. Amém? Jesus, ele vê você e também vê a multidão. Ele tem um olhar, é o olhar de Jesus. Esse olhar, ele vai muito além do olhar que nós olhamos. Ele vê o íntimo. Ele olha a pessoa e também olha a multidão como um todo. Amém? Lembro aí que constata tudo isso, que você vê que antes, no próprio capítulo 9, tem uma série certo, no capítulo 9, antes também, tem uma série de milagres. Jesus, ele acalma a tempestade, depois ele vai, liberta o gadareno. Olha, o gadareno, um homem, ele avançou lá no lago, libertou o gadareno e voltou. Depois ele cura uma mulher, fluxo de sangue. Depois ressuscitou a filha de Jairo, uma pessoa. Você entende isso? O olhar de Jesus, tinha multidão com ele, mas ele olhava para uma pessoa. Você tem valor. Muitas das vezes você que aqui está fala: o Senhor não se importa comigo. Deus, você é precioso, preciosa para o Senhor. Uma pessoa, o gadareno, ele foi liberto e ganhou uma cidade. Você pode ganhar uma cidade para o Senhor. O Senhor, Jesus, viria para salvar somente você. O valor de uma pessoa para o Senhor. Amém? É esse olhar. Amém? E vamos então avançar um pouco, né? E deixar Deus falar conosco. Amém? Amém? Então fique atento aí. Você viu logo no início, percorria Jesus as aldeias. Olha os tópicos, ele percorria, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. Jesus percorria. Irmãos, é interessante ver que se Jesus percorria, muitas das vezes nós queremos evangelizar e falar sem percorrer. Muitos querem mandar o Espírito Santo, não, vamos orar. Sim, irmão, vamos orar sim, mas vamos falar, irmão. Senão Jesus não falava, ide e pregai. Nós temos que sair. As duas coisas, orar e ação. Nós temos que convidar as pessoas, nós temos que falar do Senhor. Se Jesus percorria as cidades, muitas das vezes a gente não quer percorrer até uma vizinha. Ou até está num estabelecimento, numa consulta ali, você está olhando para o tempo, vai lá e fala de Jesus, convida a pessoa. Eu coloco até um instrumento para você, tem uns folhetinhos também ali na mesa, próximo, você pode pegar alguns e deixar na sua bolsa, em algum lugar. Surgiu a oportunidade, você dá o folheto. Se você só der o folheto, o Espírito Santo pode
tocar naquela pessoa. Quando tem oportunidade, eu explico mais, eu falo, quando não, só dou o folhetinho e falo, Senhor, completa a sua obra. Mas percorra, Jesus deu exemplo, ensinar, sim, buscar, aprender da palavra do Senhor, que é a base para que o homem cresça, amém? O ensinamento é importante, então venha às reuniões, não fique distante. E ele pregava o evangelho do reino. A pregação não é um ensinamento, é uma palavra na revelação. A pregação é isso. A ministração diferente. Irmãos, é diferente quando a gente reúne lá um grupo, aí um fala, é gostoso. Mas a ministração da palavra é outra coisa. Amém? E Jesus pregava o quê? O evangelho do reino. Que evangelho é esse? Se você olhar lá em Mateus 9, 13, o versículo B, o B é a segunda parte, diz assim: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, qual a mensagem do reino? O arrependimento. João Batista, ele pregava, arrependei-vos. Jesus Cristo pregou, arrependei-vos. Jesus Cristo foi embora. Pedro pegou, arrependei-vos. O arrependimento é a pregação do reino. Porque se o homem não se arrepender do que fez, irmãos, a palavra de Deus, por isso que eu não vim para os justos, e sim para pecadores. Sabe qual justo tem na terra? Nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Sabe o que Jesus falou? É quem quiser. Quem se acha pecador. E o outro que se não acha? Fazer o quê? Eu vim para aquele que quer. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que Jesus ficava atrás das pessoas. Vem cá, vem. Irmãos, Jesus não fazia isso não, irmão. Jesus era tocado pelo coração, pela fé. Ele era atraído pela fé. Ele podia estar lá longe, irmãos, mas ele via o coração de quem realmente desejava ele. Nós devemos querer muito o Senhor. Porque isso toca o coração do Pai, isso toca o coração do Espírito Santo, movimenta a coisa, a atmosfera, e vem a cura, vem a libertação, vem a provisão de Deus. Irmãos, entenda, o reino espiritual se move assim. Podemos dizer até o reino físico. Você já viu alguém passar num concurso estudando mais ou menos? Nunca vi, irmão. Me diz alguém aí. Eu estudei igual um louco. E tem tempo, hein? Pra você ter uma ideia, uma vez minha irmã estava morando de favor na casa de uma irmã. Ela trouxe a comida e colocou ali para mim, no quarto. Não sei se eu estava no chão. Aí eu falei comigo mesmo, enquanto não resolver essa questão, eu não como. Eu comigo mesmo. Aí passou o tempo, ela falou: mano, você não vai comer? Ah, não. E com maior fome. Depois que eu resolvi. Algumas vezes era para dormir. Eu não vou dormir enquanto não aprender aquilo. Eu esmurrava o meu corpo, a minha mente. E muitas das vezes a gente quer, no reino espiritual, tudo... as coisas fluem. Irmãos, há um preço a se pagar. O evangelho do reino. Aí Jesus, ele curava todas as enfermidades, moléstias, todo mal. Olha, Jesus cura. Qual a mensagem que você tem que levar? Jesus cura na parte emocional, espiritual, física. Ele cura até mesmo o distanciamento que o homem tinha de Deus. Jesus cura.
Você está com algum problema, está com alguma situação, busque o Senhor como nunca. Ninguém que foi com coração puro perante o Senhor, com fé, não obteve o que desejavam. Alguns até obtiveram e viraram as costas para Jesus. Não é verdade? Nós vimos até mesmo aquele que desobedeceu, lembra disso? Amém, irmãos? Então, Jesus, ele percorria, ensinava, pregava e curava. Então, ele estava olhando e viu a multidão. Irmãos, e teve grande compaixão da multidão, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas sem pastor. Imagine Jesus, olha, uma multidão. Porque é assim, irmão. Muitos deles só querem ver o milagre. Curou, coisa, é mesmo. É a fofoca gospel. Olha, rapaz, é mesmo. Mas transformação nada. Está ali andando Jesus, vendo o milagre de Jesus, mas não segue Jesus. Mas Jesus olhou a multidão. Ele olhou e teve compaixão. Compaixão é se colocar no lugar. Ele viu duas coisas: desgarrados e errantes. Desgarrados, irmãos, aflitos. Aflição é um grande sofrimento. Então, era como a grande multidão estava desamparada, sem um líder, sem um homem de Deus. E ele, com certeza, ele viu: para isso que eu vim, para dar uma direção para esse povo, para curar esse povo. E errantes, exaustas, errantes porque elas estavam desgarradas, fora do rebanho, e estavam exaustas. Porque, irmão, muitas das vezes a pessoa procura um lugar, procura uma situação, procura a felicidade e não vai encontrar. Irmãos, não é dinheiro, não é posição social, não é para os homens mulher bonita, não é para as mulheres homem bonito, bom de grana, ou para o homem uma mulher talvez bom de grana, sei lá, uma situação estável. Tudo isso é bênção, é bom, mas não traz a paz. Desgarrados, longe do Senhor. E a igreja do Senhor se representa aqui. Irmãos, eu vi um homem de Deus, um dos grandes na nossa época, no nosso país, e tem uma repercussão a nível mundial, dos grandes, homem de Deus. Ele falou que nunca na história da igreja, desde a fundação, teve tantas ovelhas desgarradas. A igreja dele é muito grande. Ele falou que recebe gente direto, pessoas desgarradas. Alguns ficam um tempo e vai para outro lugar, ficam errantes. Não se firmam em lugar nenhum. Ele falou que nunca foi tão grande esse número. Irmãos, se continuar assim, vai ter mais gente errante do que nas igrejas. Eu já vi até a igreja se formando com errantes. Pessoas que estavam, né, errantes, crentes, né, de outra igreja. Eu fiquei até assustado. Eu falei, vem cá, mas não tem ninguém que salva por Jesus aqui. A gente ganhou, aí começamos a evangelizar. Tinha um grupo grande, irmão. Muito grande. Por que isso? Muitas das vezes, por decepção de quem está no altar. Muitas das vezes, por não perseverar no caminho do Senhor. Muitas das vezes, por não fazer a sua parte.
por não se arrepender. Talvez também por buscar a perfeição e querer que todos sejam perfeitos, que a igreja seja perfeita. Não. Ouça a voz do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo pode até tirar alguém de uma igreja, eu entendo, e levar para outra. Tirar de uma cidade e levar para outra. O Espírito Santo, ele trabalha na vida de cada um. Mas nós não podemos ficar desgarrados. Porque senão iremos ficar aflitos, vulneráveis, aqui no meio do Senhor, no rebanho do Senhor, somos protegidos, eu e você. Amém? Glória ao nosso Deus. Aí o Senhor disse aos seus discípulos, virou assim, ele olhou, imagine Jesus olhando. Ele virou para os seus discípulos, olha, a seara é grande, tem muita gente para trazer para o reino, para cuidar, para ensinar, mas são poucos os trabalhadores, são poucas aquelas pessoas que querem se dispor. Rogai ao Senhor para que venha, amém? Eu convido a você, não ser um mero espectador da obra de Deus. Não seja um mero espectador. Invista na obra de Deus o seu tempo. Invista o seu recurso. Invista evangelizando. Invista a sua saúde para o reino. Pouquinho tempo, um dia, né, um momento, mas sempre ligado para avançar o reino, que você vai agradar muito a Deus. E chamou os 12 e deu-lhes, olha só, irmãos, isso é para a gente também, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem todo mal, curarem. Aí no versículo 2 do capítulo 10 diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos, antes estava falando de discípulo, são esses. Aí vem citando. O primeiro você coloca Josimar, Renata, Helena, Cíntia. Você é um discípulo, uma discípula do Senhor. O Senhor confiou isso tudo a você. Ele vai te usar. Ele já está usando só de você estar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ressaltar, muitas das vezes, o Senhor falou comigo essa parte, na parte da evangelização do reino. Muitas das vezes você não ganhou de fato alguém assim, que você evangelizou e tal, e essa pessoa não veio. Mas guarde uma coisa, quando você coopera numa igreja, num trabalho, o seu tempo, você se dedica, você investe os seus recursos aqui, que é do Senhor, vamos falar a verdade. Todas as almas ali ganhas, está acreditado para você também. Você entendeu? Porque vira e mexe, você, não, ainda não ganhei. Se você é um cooperador, você tem parte nesse reino. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu vou dar uma passeada no capítulo 10, uma passeada assim, tá bom? Vou ressaltar só aquelas coisas. 10:6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou, olha, vocês vão evangelizar, mas primeiro as ovelhas perdidas. Irmãos, hoje as ovelhas perdidas são aqueles homens e mulheres que eram fiéis ao Senhor, que um dia tocaram o coração de Deus, mas uma decepção, uma situação, veio o inimigo, a pessoa não vigiou e a pessoa caiu. Caiu no orgulho, caiu na falta de perdão, foi se distanciando. As ovelhas perdidas. Se você souber de um irmão, uma irmã desviada, que não está indo em lugar nenhum, convide essa pessoa. O Espírito Santo do Senhor falou muito forte comigo isso.
Convide essa pessoa para que ela seja resgatada pelo Espírito Santo de Deus. E indo pregai, versículo 7, dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O que você fala? É chegado uma transformação de vida. É chegado uma nova vida. Porque eu estou representando o reino. Amém? E você pode orar por cura, por libertação. Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Ou seja, não se apegue à riqueza. Aquele que quer agradar a Deus, aquele que quer fazer a obra do Senhor, não pode ter o retorno financeiro como um motivador para ele fazer a obra. Não pode. E nem mesmo a posição. Lá no finalzinho do versículo 10. Porque digno é o obreiro da sua alimentação. Ou, em outras passagens também, digno é o obreiro do seu salário. Sim, se a pessoa vive integralmente para a obra, tem os seus gastos, ela precisa ser mantida, amém? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa também pode fazer de coração, como está lá no finalzinho do versículo 8, curar enfermo, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Você recebe de graça. Também você pode trabalhar de graça para a obra de Deus. É bênção, o Senhor recebe, em nome de Jesus. Amém? Depois ele vem falando, irmãos, da questão da evangelização. Se uma casa receber, se alguém receber, amém. Se não receber a paz, para recolher a paz que você lançou ali. É tremendo, vai ler o texto. Vai ler o texto. Ou seja, se a pessoa recebe a ministração, ela vai ser abençoada pelo Senhor. Se não, ela e Deus vão se entender. Amém? Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados. Irmãos, essa semana, eu fui odiado. Irmãos, é coisa boba, não chega nem, não me atinge. Estava evangelizando era até um brechó na cidade. Saí turbinado evangelizando, falei com várias pessoas. Aí entrei ali, um brechó, eu senti de Deus de entrar lá, irmão. Aparecia até que não era de Deus. Aí falei e tal, já fecharam a cara, todo mundo. Não quis saber. Entreguei os folhetinhos falando. Aí chegou uma mulher, ela falou assim: eu já tenho Deus e tal. Glória a Deus, senhora. Continue nesse caminho, Deus te abençoe. Eu estou evangelizando para quem não tem, para quem está perdido, quem quer se matar. Tem gente com depressão, não é verdade? Ela, então tá bom. Aí nessa já vem uma outra do fundo, já gritando. Falou até em inglês, goodbye, e tal, sai daqui. Em outra palavra, sai daqui e tal. Eu falei: olha, minha senhora, eu já falei alto, né? O pessoal que me conhece. Falei alto que já parou o brechózinho, todo mundo ficou me ouvindo. Dá até fazer uma pregação ali. Eu falei: não dá para ver na testa de quem já está com Deus e quem não está. De quem está com problema e quem não está. Eu poderia estar matando, roubando. Mas eu estou aqui cedo, era cedo, evangelizando. Se você já tem Deus, siga esse caminho. Eu estou procurando quem não tem. Você entende? Ainda ficou reclamando. Eu falei: eu vou sair para não. Vontade é falar: sai, demônio do inferno. E ao sair, como é que o Espírito Santo é gostoso, né? Eu saí, né, irmão? Meio bravo. Saí, aí uma senhorinha que me viu foi atrás de mim, entregou um folhetinho. Ei! Falei: o que essa mulher quer? Tava ali, né? Eu parei já.
Não, é que eu faço isso também. Eu falei, irmã. Aí deu um papel, uma biblinha, alguns versículos, né? Da rádio BBN e tal. Eu falei, amém. Eu falei, não liga isso não. Não, irmão, não ligo não. Não ligo não. Eu sei para onde que elas estão indo se não se arrepender. Eu sei. Por isso que eu não ligo, irmão. Eu orei por eles. Falei, Senhor, tem misericórdia. Elas não sabem o que fazem. Tem misericórdia. E fui. E continuei evangelizando. Peguei outra aí. Foi bênção, foi. Alguns falaram, trocentos falaram que vem. Agora esse pessoal vem em nome de Jesus. Amém? Então, odiaram sem motivo. Com motivo, irmão. Estou fazendo bem ali, irmão. Minha vontade de falar assim, olha, eu não compro roupa em brechó não, tá? Eu não compro em brechó não, já comprei. Até na Feira da Breguinha, agora não. Alguém está precisando de dinheiro aqui? Eu posso dar para vocês agora. Está pensando que eu sou o quê? Você sabe quem eu sou? Poderia falar isso tudo, né? Mas aí, sem motivo. Mas é bom a gente sentir essas coisas pelo nosso Senhor Jesus. É bom. No finalzinho do versículo 25 diz assim, olha, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais ao seu doméstico. Ou seja, falaram que Jesus estava expulsando com o poder de Satanás. Irmãos, não espere um parabéns de homens. Espere do Senhor, se vier de homens, de glória a Deus. A pessoa reconheceu e tal, mas espere do Senhor. Versículo 26, portanto, não os temais, porque nada é encoberto, preste atenção, que não haja de se revelar, nem oculto, que não haja de saber-se. Irmãos, todas as coisas, os detalhezinhos, brotarão. Por isso que é bom se arrepender dos feitos que você fez errado, porque isso será apagado. Porque vai brotar assim no dia, não, isso aí já está deletado, já está cancelado pelo sangue de Jesus. Aí o Satanás querendo te acusar. Mas ele fez isso. Não, isso aí já está perdoado. Mostra outro. Mas ele fez, já foi, acabou, está limpo. Outro. Percebeu? Não espere para amanhã. Se acerte com o Senhor. Amém? Ainda fala no 28, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, criança, eu li esse texto, esse versículo, me deu uma força sobrenatural. Morava em lugar difícil, de criminalidade. Você não pode se meter com ninguém, coisa, só Jesus na casa. Irmãos, mas o que acontece? Muitas das vezes a pessoa tira o foco. Ela só teme as coisas aqui desse mundo. É uma guerra, é uma questão financeira, é o game mesmo, é? Irmãos, na parte física, só o limite é até a morte. E a morte é o início de uma eternidade, você entendeu? Você entendeu? Nós temos que temer quem tem o controle ainda da chave do inferno para lançar lá e faz perecer a alma e o corpo, porque nós já vimos que todos serão ressuscitados ou para estarem com o Senhor, reinarem com o Senhor, ou para sofrerem com seus próprios corpos. Não foi com o corpo que pecou? Vai ter um corpo para sofrer. É isso que nós temos que temer. Temer como assim, irmãos? É um profundo respeito.
que se reflete no amor, de não decepcionar, de saber que está sempre te vendo, que vai recompensar a cada um de nós, conforme as nossas obras e o nosso coração. Amém? No 30 fala que ele sabe tudo, até quanto cada um tem de cabelo na cabeça. É lógico que para alguns fica fácil. Para alguns fica fácil, irmão, né? Mas Jesus está falando a pessoa que tem bastante cabelo. Para alguns, irmãos, só não, 0, ou 1, 2, 3 ali. Não é verdade? Mas Deus está falando aí de coisas impossíveis, né? Muito cabelo. Aí no 32, irmãos, olha só, portanto, 32 e 33, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você recebe essa palavra? O que é isso? Irmãos, é de repente lá um colega ou uma autoridade perguntar a sua fé e você não falar. Você não assumir Jesus. Alguém pedir para você fazer tal coisa e você não assumir Jesus. Passe vergonha se for necessário, mas nunca negue o Senhor. Nunca negue. Sabe? Porque senão o Senhor não vai confessar você como um filho. Não fique preocupado. Se você virar chacota, porque não faz isso, não fazer aquilo. Se você não vai ser aceito no grupo por não estar usando droga, ou até uma droga lícita para o homem, que de bom não tem nada. Não se preocupe com isso. Eu lembro, irmãos, que no meio do serviço tinha muito churrasco, essas coisas, né? E ficava a gente fiscalizando. Muitas vezes eu estava com Guaraná, o cara falava que era cerveja. Irmão tá tomando cerveja. Eu falei, quer saber, irmão? Vou colocar Coca-Cola, não tomo, vou deixar só o copo cheio. Os caras vão parar de querer me acusar. É o demônio da acusação. Irmão, não é verdade. Quantos chegavam? Peguei agora, irmão, tá bebendo, né? Isso aí, irmão. Não, Guaraná. Cerveja. Acabou aí. Eu jogava Coca-Cola lá, não tomava, mas ficava lá só. Quantas vezes eu virei chacota por não ir nos prostíbulos e ficar quietinho lá no meu alojamento? Quantas vezes, irmãos? Chegava domingo, estava sozinho, pegava a Bíblia ainda, até hoje eu tinha coragem, irmão. Ia para a igreja. Muitas das vezes tinha que tirar serviço para os caras que ficavam a noite toda lá, aí sabia que eu estava lá, os caras não viam, eu me colocava a minha roupa para tirar serviço para eles, o cara não estava vindo, eu ainda tirava serviço para os caras. E era algo de chacota, por amor ao Senhor. Mas Deus está vendo. Amém? Ainda, irmãos, a partir do 34, fala que Jesus não veio trazer a paz, e sim a guerra, a espada. E falou que os inimigos dos homens serão os seus familiares. Isso ele faz uma projeção até, irmãos, da época do final dos tempos, que nós estamos iniciando agora. Perseguição, acusação, controle. Irmãos, se prepare. Se prepare. Porque nós estamos iniciando uma era da volta de Jesus. O princípio das dores. Aí o Senhor Jesus fala, 37, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, essa é muito forte. Isso é muito forte. É a coisa mais sagrada para um homem.
para uma mãe, é seu filho, é seu marido, né? Marido nem tanto, né? É um marido que só Jesus na casa. Mas o filho, ou vice-versa, tem mulher que só Jesus na causa. É bom, marido, vamos falar dos dois lados. Mas o filho, né, irmão? Aquela... Mais do que a Deus. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cruz, o que é isso? Irmãos, a cruz, fique ligado, irmãos, eu não vou demorar, logo eu vou acabar. Cruz é o quê? É o que Jesus levou para matar a sua carne. A carne. Ele falou, olha, em outras palavras, quem não matar a sua carne na cruz, não é digno de mim. Ou seja, nós temos que ver aquilo da nossa carnalidade que desagrada ao Senhor e cravar na cruz e ter a vitória. Sem esforço, irmãos, sem sacrifício, não dá para agradar a Deus. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. O banquete vem depois. Lembra Jesus no deserto? 40 dias. Aí veio o banquete espiritual. Satanás apresentou os banquetes que ele podia ter. Olha, faz isso, faz aquilo outro. Você quer o banquete que vem dos céus? Ou o atalho do maligno? Amém? Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então não ache que você está perdendo tempo aqui, irmãos. Se você somar, não chega a 1h30. Nosso culto aqui não dá nem 2 horas, irmão. Faz a conta. Marca a hora que você chegou aqui. O caminhão está acabando. E pode mudar a sua vida. Pode transformar a vida de alguém. É o remédio. É a salvação, é a cura. Amém? Então não acha que esteja perdendo tempo. Agora, é um consolo. Olha só, 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quantas vezes eu evangelizando, eu falo, a pessoa... Tem gente que para, irmãos, ouve. Não sei se é artista... Mas alguns no espírito eu vejo que é sincero. Ouve tudo, tem algumas que choram. Coisa de louco. Aí eu falo, olha, que Deus te abençoe. Porque você parou para ouvir um homem de Deus. Você parou para ouvir Jesus. Você parou para ouvir Deus. Eu te abençoo. Aqui, ó. Agora você está ouvindo a palavra do Senhor. Direto dos céus para você. Não é um sermão montado pronto. Foi montado pronto nos céus para você. Amém? 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, o galardão do justo. Ou seja, é aquela pessoa que ouviu e o Senhor trabalhou. Se você receber essa palavra para transformação na sua vida, você será abençoado. Então, a unção daquele que fala, que está ministrando, se você recebe e respeita, você será abençoado. Amém? E finalizando, e qualquer que tiver dado somente um copo de água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, irmão, um copinho de água. Ou seja, aquele que está fazendo algo no reino. De repente alguém está envolvido na intercessão, orando para que a coisa aconteça. Irmãos, busque o seu espaço na casa de Deus. Faça algo. Não se conforme. Sabe, você tem que estar
Talvez não seja tão obcecado como eu, entendeu? Mas seja 10% pelo menos, irmão. Não deixa passar a semana sem falar com alguém. Use lá as redes sociais. Dá o testemunho. Aqui nós vemos pessoas que foram fruto de contato. E pergunte para elas se o Espírito Santo não falou, se não está falando. Você receberá o seu galardão. Porque o Senhor se preocupa com uma alma. Com uma alma. Faça a sua parte. Que o Senhor vai fazer a dele. O Espírito Santo também. De modo nenhum você vai perder a sua recompensa. Amém? Irmãos, essa palavra eu gostaria de deixar para você.